Olá, mais uma mulher é destaque neste mês de março no Perfil Opinião. Secretária de Educação e Cultura do município de Catu e presidente do Conselho Estadual de Educação da Bahia, tem atuado principalmente com gestão e normatização da educação básica e como temáticas voltadas à cultura e à arte. No Perfil Opinião de hoje, eu vou conversar com a secretária Ana Maria Silva Teixeira. Secretária, um prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer é meu, Dani. Prazer, quero já de antemão agradecer, né, o convite da TVE e vamos aí, né, tentar bater um papo. Pois é, vamos começar então falando um pouco a respeito do seu interesse por essa área específica de fundamental importância em qualquer civilização, em qualquer sociedade, que é a área de educação. Logo quando você entrou aqui, eu estou te chamando de você porque foi um pedido pessoal, né? Eu brinquei dizendo assim, ai, que bom encontrar uma conterrânea, porque assim, a parte da minha família vem dessa região mais ou menos da sua, né? Que é ali de Cipó, Nova Açores, justamente Pombal, Lindina, Cícero Dantas, né? A família Dantas, inclusive, também. E é sempre um prazer grande, né, encontrar alguém de lá também, né? Como é que começa o seu interesse por essa área? Na verdade, eu saí de Cícero Dantas, eu ainda era adolescente, né? Quase criança, né? E fui morar em Ribeira do Pombal. De lá, eu vim estudar em Salvador, né? E, na verdade, eu vim estudar e eu queria ser jornalista a princípio. Né? A princípio, eu pensava em ser jornalista. E depois eu desisti de fazer jornalismo, fui fazer letras, porque eu também gostava muito de literatura, então achava que, fazendo letras, eu ia me dedicar a estudar literatura. E não pensava inicialmente em trabalhar com educação, né? A educação entrou na minha vida por acaso, e eu sempre digo assim, foi por acaso e é missão, né? Que às vezes as coisas entram na vida da gente e a gente não planeja. Na verdade, a educação entrou porque eu me casei né, com um médico que não queria ficar na capital, só queria morar no interior. Então, eu resolvi ser professora quando chegar lá com minha formação. Né? Naquela época, a gente não tinha tanta gente também com formação em licenciaturas, e eu era bacharel, mas acabei entrando na área da educação, trabalhando com literatura, inglês, português, e foi aí que eu comecei minha carreira na educação e nunca mais saí. Isso te fascinou, realmente? Né? Porque eu acho que as pessoas que começam a trabalhar com educação, elas não conseguem deixar mais. Pelo menos é o que eu vejo, né? A gente vê os professores ficando velhos e continuando, eles sempre na carreira até o final. É uma coisa que mobiliza muita gente, né? O desafio da educação é muito grande. Então, a gente, quando começa a penetrar nesse universo, a gente começa a ver tanta dificuldade, tanta necessidade, tanta carência, tantos problemas e tantas possibilidades, muitas vezes, de solução. E a gente começa a se envolver e dificilmente a gente sai. E qual é o maior desafio hoje da educação brasileira, na sua opinião? Eu acho que é as crianças aprenderem. Eu acho que é isso. O que eu vejo hoje na educação, porque eu tenho uma trajetória muito extensa na educação básica. Sim. E eu me entristece muito ver as crianças hoje ainda precisando de um programa que diga que elas têm que aprender a ler até os 8 anos de idade. É ainda a nossa realidade, porque as crianças chegam ainda ao ensino fundamental, na segunda etapa, aos 10 anos, 11 anos de idade, sem saber ler. Muitas vezes. Então, isso é uma coisa muito grave. Eu acho que é um grande problema, o grande desafio que a gente enfrenta é que as crianças que estejam na escola, elas aprendam de fato. Né? Aprendam de fato. E quando você falou que elas têm assim, que aprender, eu acho que aprender a pensar deve ser um outro grande desafio também da educação, não é? Porque a gente não pode só aprender a decodificar, né? Ler apenas aquilo que está escrito e não saber o que é que está lendo, não é ler. Né? A gente pensa na leitura como um processo mais amplo. Né? O letramento é um processo, né? Alfabetizar e letrar são processos associados. Então, acho que não é só decodificar não, as letras e as palavras. É entender, inclusive entender o que está fazendo no mundo. Né? Mas como fazer uma pessoa aprender de fato a pensar? Porque até então
me parece, o nosso sistema educacional não parece estimular tanto isso, ou não estimulava tanto isso, aprender a aprender, aprender a pensar, né? Hoje, quais são os novos conceitos, o que é que a gente tem de novo para, de fato, se estimular? Olha, é uma questão que muitos teóricos estão aí teorizando, não é, sobre a questão da aprendizagem. Os professores, eles quando chegam à faculdade, quando vão fazer as suas licenciaturas, eles estudam esses teóricos. Então, o que não falta hoje é concepção, conceito sobre aprendizagem. Eu acho que a questão que a gente tem hoje, ela é muito mais, ela foge apenas do limite da educação. Ela não fica no limite da educação. Nós temos problemas que são problemas também Sim, sociais graves, claro. né? Problemas de formação com os professores, problemas com as famílias. Então, quando a gente conversa com os professores, por que que aquela classe, aquela criança, naquela escola, há uma dificuldade de aprendizagem, as crianças não conseguem avançar, porque você vai avaliar aquilo, você tem várias coisas. Outros componentes, vários né? componentes, é uma série de situação. Então, você vê a criança, muitas vezes o professor diz, essa criança que não aprende porque é uma criança que não tem acompanhamento na família, que tem uma família desestruturada, que vai para casa e volta, não faz uma atividade. É um fato, né? Muitas vezes a professora também não detém aquele conhecimento necessário, não tem um método necessário também para atrair aquela criança para um aprendizado. E muitas vezes ele não tem porque ele não teve a formação necessária. Então a gente hoje tem várias vertentes, porque o que eu acho que há muito um jogo entre quem é o responsável. Quem é o responsável? É o professor que não está ensinando corretamente? É a criança que, entre aspas, não quer aprender, ou não se interessa, ou não quer nada? É a família que não dá sustentação, não acompanha? Né? É a universidade que não forma seus profissionais, seus professores, de forma a entender a criança como ela é hoje, nesse mundo de hoje? Então, são muitas coisas e a gente não tem uma resposta para isso só, né? A gente tem uma série de questões que precisam ser analisadas e atacadas. E a gente fica vendo assim que o desafio é cada vez maior e crescente às vezes também, né? Porque, por exemplo, se a gente considerar que a gente vive hoje numa sociedade absolutamente tecnológica, né? Que desde as crianças pequenininhas, 1, 2 anos de idade, elas já estão ali manipulando com tecnologia e que essa é a forma que elas têm, talvez, de aprender com mais facilidade, porque são extremamente estimuladas a isso. Quando elas vão hoje para uma escola, principalmente uma escola pública, elas vão ter acesso, de fato, a essa tecnologia toda, elas vão ter acesso a esse meio também de aprendizagem. Quer dizer, a sociedade, a tecnologia, as coisas não param, né? Então, tudo continua evoluindo. A educação tem acompanhado, de fato, a essas mudanças? Ela até se esforça. Não é? Ela até se esforça. Mas se você considerar que tem muita gente que está na escola e que não tem também, né, essa disponibilidade de utilizar esses recursos, se você observar, tem muita gente que trabalha com criança, que tem um perfil de mexer em computador, de saber já manipular instrumentos que muitas vezes até o próprio professor não tem. Então, a gente hoje vive nesse conflito. O professor, muitas vezes, ele não tem em casa coisas que o próprio aluno tem. E aí o aluno, muitas vezes, vai além dele nessa questão da tecnologia. Porque se você for ver aí, alguns professores não têm acesso por várias razões. Às vezes ele não tem acesso por uma questão financeira, às vezes ele não tem, porque ele não tem disponibilidade também, porque ele não quer também, muitas vezes, se envolver mais naquele tipo de tecnologia. Então, é uma questão muito, muito ampla. Não é? Como eu digo, a gente não tem nunca uma coisa só. Tem muitas coisas misturadas nesse processo. Então, no seu caso específico, Ana, existe assim um viés muito forte dentro dessa área de educação, de gestão de educação, do seu trabalho todo, um viés muito voltado à questão da cultura, né? Queria que você falasse um pouco a respeito disso e quando é que você realmente desperta para essa educação ligada à cultura, à arte. Pois é que
a gente entende que a cultura é a grande matriz do conhecimento. Sendo a grande matriz do conhecimento, ela não pode estar fora da escola, ela não está dissociada. Então, muitas vezes as pessoas acham que a cultura é um luxo. Não é? A gente não vê pessoas que acham que a cultura é luxo. Ter acesso aos bens culturais é luxo. Só que não pode, a escola não pode estar dissociada da cultura e da arte. Porque é por aí que a criança, que o adolescente, que o jovem vai. Qualquer escola que trabalhe com programas, com projetos voltados à cultura e à arte, ela tem um envolvimento da comunidade escolar muito maior. A criança fica mais feliz na escola, o jovem, o adolescente se dedica mais ao estudo. Então, se você observar, a gente não pode, jamais deixar de associar a arte, a cultura e a educação como coisas que tem que trabalhar e que tem que conviver dentro da escola de forma unificada. Uhum. E como é que isso tem sido estimulado, tem sido feito, por exemplo, na sua experiência pessoal, né? Não só dentro, como educadora também, digamos assim, né? Mas a partir do momento em que você foi exercendo também cargos públicos, né? Que te dão a possibilidade de expor todas essas ideias e de até normatizar a respeito dessas ideias também, né? Como secretária de Educação e de Cultura, eu procuro sempre envolver a cultura e a educação, juntar os departamentos pedagógico e de cultura, para que as coisas que ocorram no departamento de cultura sejam também apropriadas pelos estudantes. Então, eu procuro sempre trabalhar de maneira que essas duas vertentes da secretaria, elas se encontrem permanentemente, dialoguem. Como gestora em outros espaços, eu sempre procurei, eu fui superintendente de desenvolvimento da educação básica da Secretaria de Estado, e a gente, nessa época, a gente implantou programas que até hoje estão aí. Pois uma repercussão entre os estudantes e a comunidade muito grande, né? A gente vai falar sobre eles. Então são programas que a gente tem, como esse viés mesmo de trazer a arte e a cultura para dentro das escolas. E com relação à questão da normatização, no Conselho também, eu particularmente tenho relatado essas questões. Dentro do Conselho eu tenho feito os pareceres. Particularmente eu me encarrego de trabalhar essas questões da música, da arte, da cultura e das bibliotecas, que são temáticas que me interessam muito. A gente vai falar sobre tudo isso, mas vamos começar então falando um pouco a respeito desses programas que foram também implantados para que a gente possa conhecê-los ainda mais. Por exemplo, um desses programas é o FACE. Fala um pouco dele. O FACE, ele foi, em 2008, ele foi implantado na rede como um projeto que envolveu todas as escolas da rede estadual de ensino. Ele teve uma repercussão muito grande, a gente via os estudantes se reunindo, os estudantes saindo das escolas com violão, com instrumentos, compondo músicas. Foi um movimento muito grande. E de lá até hoje, o governo do Estado, a Secretaria de Educação, continua com esse projeto, que é um ganho para a comunidade escolar, e é um projeto que tem uma aceitação enorme, que tem uma repercussão enorme nas escolas. O FACE, eu acho que foi um grande acerto, é um grande acerto. Acredito que a música na escola, depois do FACE, ela se transformou numa outra possibilidade. Então, que possibilidade é essa? O que é que muda, com esse incentivo da música também na escola? O que é que muda? Muda que o estudante ele tem um canal de se expressar. Se a gente pensar num estado como o nosso, altamente musical, onde isso é tão incentivado, e se Deus quiser, quanto melhor incentivado, melhor qualidade nós teremos também, no presente e no futuro, eu fico muito feliz em relação a isso, mais do que nunca a gente está num campo assim mais do que propício, porque essa herança musical já é nossa. E aí, se você observar, se você for fazer uma leitura das composições desses estudantes,
essas composições, elas refletem muito a vida deles, refletem muito o universo, as dores, amores, belezas, tristezas, alegrias, os medos, né? A religiosidade. Então, eles se transportam dentro dessas canções, eles transportam a vida deles. E a gente conhece muito do estudante, muito da vida dele, por esses caminhos, porque ele se manifesta. Né? Geralmente, eles falam dessas temáticas. Eles falam de drogas, eles falam de segurança, eles falam dos amores, né? Que é a época propícia, eles falam da religião, muita música voltada para isso, do meio ambiente, muita preocupação com o meio ambiente. Então, são canais de comunicação que eles têm também. A música, através das letras, são canais de comunicação que eles têm e que demonstram para a gente o que eles veem, como é que eles veem o mundo, como é que eles enxergam o mundo, o que é que eles sentem, né, com esse mundo atual, quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades. Acho que quais são as temáticas, né, que ocupam a mente desses estudantes hoje, e de forma prazerosa, né, de forma lúdica. De forma lúdica. Né? Tem outro programa também que foi implantado, também com a grande repercussão também entre os estudantes, que se chama AVE, né? O AVE, ele surgiu, aí foi uma questão de uma ligação. Eu, quando fui secretária de Educação de Catu, alguns anos atrás, não me lembro, mas lá, 10 anos atrás, nós fizemos lá no município, na Secretaria de Educação e Cultura, nós fizemos oficinas de artes visuais. E foi desenvolvido um método, né, de trabalho, foi desenvolvido não. Nós contratamos uma pessoa lá, ele fez um método de trabalho de incentivo à produção, né, através da corte, recorte e monte, uma coisa assim, uma coisa que trabalhava no sentido do professor, e aí nesse caso era o professor, ele fazia quadros, ele construía uma obra de arte a partir de retalhos, recortes, uma coisa que ele se descobria, né, com capacidade de criar. Ou seja, aí também já vai trabalhando nessa outra vertente também, que é do próprio educador. Que é do educador, né? Você pegar coisas que aparentemente não têm valor e transformar aquilo em arte. É você criar a partir de fragmentos. E aí, também nessa época, ele foi convidado para desenvolver esse método no Estado e trabalhou com os professores da rede estadual. E esse projeto, inclusive, é um projeto de muita repercussão também, que demonstra também, né, no plano estadual, quanta arte a gente tem, quantos alunos, quantos estudantes a gente tem que produzem, que fazem arte, que criam. Então, a partir desse método, a gente conseguiu demonstrar também que fazer arte, né, não é só para artistas, não é só para quem nasce com talento, que também é um trabalho que pode ser desenvolvido por qualquer pessoa. Então, ele está vigente, é um projeto também que todo ano tem aí sendo colocado, né, para a Bahia E tem inteira. revelado, tanto o FACE quanto o AVE e tal, tem revelado realmente assim, tem revelado artistas? Talentos, tem revelado artistas, né? Eu estou afastada de lá, não trabalho mais lá, mas eu acompanho. Eventualmente eu sou convidada para fazer parte do júri ou do FACE ou do tal, do AVE não, porque eu minha área não é de artes visuais. Certo. Mas do FACE e do tal, eu eventualmente... Normalmente eles me convidam, a cada ano eles me convidam para fazer parte de algum júri. Tal é da literatura, né? O tal é da literatura, né? O tal é da literatura é um projeto também que visa desenvolver nos estudantes essa capacidade de criar a arte literária aí como protagonista mesmo na escola. E por outro lado, eu acredito que isso incentive também bastante a própria leitura, né? Que é um outro problema, digamos assim, da nossa educação, pelo menos dos índices que indicam que nós somos um povo que ainda, principalmente também aqui na Bahia, lemos muito pouco, né? E a leitura, quem escreve precisa ler, né? Precisa ter referências. Então, quando você escreve, quando você incentiva a leitura, quando você propicia essa abertura para o estudante expor aquilo que ele sente, aquilo que ele pensa, você também vai incentivando a leitura. Então, é um processo.